Para nossa peça em crochê de hoje, vamos utilizar estes materiais, que são materiais básicos do crochê, como fio, uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, uma tesourinha, um pouco de fibra sintética e agulha de tapeçaria. Vamos começar a nossa peça de hoje com o fio na cor verde e vamos iniciá-la com o anel mágico. E na sequência vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Caso você seja muito iniciante no crochê, você pode marcar esse primeiro ponto baixo. Fecho bem o anel mágico segurando a sobra de fio e na sequência introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente para iniciar a segunda volta e aqui no primeiro ponto vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Um aumento. E vamos seguir fazendo isto por todos os pontos. Então, faço 2 pontos baixos para cada ponto. Na sequência, introduzo a agulha no primeiro ponto e fecho a segunda volta com um ponto baixíssimo. Você pode fechar um pouco mais o seu anel mágico e vamos prosseguir fazendo uma corrente para iniciar a terceira volta e um ponto baixo aqui no primeiro espaço, no primeiro ponto. No próximo ponto, vamos introduzir a agulha e trabalhar 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo apenas. No ponto seguinte, 2 pontos, um aumento. Seguiremos com esta lógica por toda a volta, fazendo um ponto baixo, um aumento. Fecho a terceira volta com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a quarta volta, fazendo uma corrente. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. Então, aqui fizemos 2 pontos no início e depois um aumento. Vamos seguir fazendo isto por toda a volta. 2 pontos baixos, um aumento.
Agora, vamos fechar essa volta. Inicio a próxima volta com uma corrente. E aqui no início, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Segundo e terceiro. Após fazer os 3 pontos baixos, vamos fazer um aumento no próximo ponto. Seguiremos com essa lógica por toda a volta, fazendo 3 pontos baixos, um aumento. Vamos iniciar a próxima volta fazendo uma corrente e 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto. Após fazer o quarto ponto, no próximo, vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 4 pontos, um aumento por toda a volta. Vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos iniciar mais uma volta e dessa vez fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fiz o segundo, terceiro ponto, quarto e quinto ponto baixo. Após fazer o quinto ponto baixo, no próximo ponto vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 5 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vamos fechar essa volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos iniciar mais uma volta. Então, essa volta nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui no início. Faço o segundo, terceiro ponto, quarto, quinto ponto baixo e sexto ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos seguir fazendo 4 voltas dessa mesma forma, fazendo um ponto para cada ponto.
Agora que já finalizamos todas as voltas, nós vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, pulei o primeiro ponto, introduzi a agulha no segundo, levei o fio para a parte de trás, depois volto no último ponto e na sequência levo o fio para a parte de trás, naquele ponto que havíamos saltado, tá? Na sequência, faço um acabamento aqui por dentro da peça e posso cortar o excesso de fio. Com a cor vermelha, nós vamos repetir as voltas de 1 a 7, tá? Então, vai ficar dessa forma. Na sequência, nós vamos desmanchar aqui o último ponto baixo e vamos fazer uma troca de cor. Então, vou pegar agora o fio na cor branca e vou passar esse fio aqui por dentro dessas duas alças, finalizando o último ponto baixo. Na sequência, faço um ponto baixíssimo, fechando a volta, uma corrente, puxo as duas sobras de fio, coloco para frente e sigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Pronto, gente, aqui no próximo espaço nós vamos fazer um aumento e vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta, tá? Quando finalizar a carreira, nós vamos cortar o fio e vamos repetir aquele mesmo acabamento da primeira base, da cor verde. Com o fio na cor preta, eu vou passar um pedaço desse fio pela agulha de tapeçaria e vamos bordar alguns detalhes aqui na nossa peça, tá? Então, vou utilizar um fio um pouco mais grosso do que eu usei no trabalho e vou fazer esse bordado.
Para fazer a união dessas duas partes, nós vamos colocar uma sobra de fio branco na agulha de tapeçaria. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás. Passo todo o fio, deixo apenas uma sobra bem pequena e faço um nó. Após fazer esse nó na parte verde, eu vou introduzir agora a agulha na última volta, pegando as duas alças do ponto. E vai ficar dessa forma. Coloco o nozinho aqui para a parte de dentro. Agora, volto na alcinha de fora do ponto e saio com a minha agulha. Organizo bem, puxo o nozinho para a parte interna da peça. E vamos prosseguir. Então, volto aqui na parte branca, pego as duas alças do ponto e vou pegar a alça agora de fora da parte verde. Passo a minha agulha. Volto para a parte branca, pego as duas alças, depois só a alça de fora da parte verde e vamos continuar com esse movimento por toda a volta. Antes de finalizar toda a volta, vamos colocar um pouco de fibra sintética dentro da nossa peça. Para fazer o acabamento desse fiozinho branco, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo espaço onde finalizei, venho aqui para a parte branca da carreira, da parte branca, e vou escondendo essa sobra de fio aqui na parte branca, tá? Pronto, pessoal, então finalizada a nossa peça de hoje, que é essa melancia porta-alfinetes, que você pode estar fazendo para o seu uso pessoal
ou vender para costureiras e outras artesãs. É uma peça super simples. Eu demonstrei o passo a passo aqui para iniciantes, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E eu agradeço a sua presença até aqui.